pessoal da estante, eu sou Michelle e hoje eu estou aqui não para falar assim especificamente de um livro, de um filme, de um anime ou uma série. Estou aqui para falar um pouquinho da minha opinião em relação ao preconceito literário, principalmente em relação ao preconceito aos romances de banca. Eu não conheci os romances de banca quando adolescente, conheci já como adulta, e eu converso muito com a minha amiga Pandora, que é minha sócia aqui no canal, no blog, na vida, minha alma gêmea, e a gente fala muito da questão de que muita gente fala mal dos romances de banca, mas que leem livros, romances que tem assim no fundo, uma premissa muito parecida com os romances de banca. A gente sabe que o alvo é a mulher, e isso não quer dizer que é inferior, né? Não é porque o alvo é feminino que o romance é algo inferior. Acho que é uma questão de gosto, ninguém é obrigado a gostar de romance de banca. Eu não gosto de seclite, eu acho que o autor quer me fazer chorar e ganhar dinheiro com as minhas lágrimas. Eu não gosto, mas não acho que seja inferior por isso. E se tivesse o gênero só pra menino, só pra homem, eu leria só pra quebrar esse tabu. Então eu acho que vocês, homens, deveriam ler romances de banca, romances eróticos. É extremamente educativo, vocês vão aprender muitas coisas, eu garanto. Então, assim, no fundo a leitura vai ser boa, então quebra esse tabu e vai lá ler, né? A gente sabe que o romance de banca, ele tem um material mais simples, ele é mais barato, que a história é um pouquinho mais curta, que infelizmente aqui no Brasil muitas dessas histórias chegaram mais encurtadas ainda, por cortes terríveis nas edições, e que hoje eu acho que não, tenho certeza, assim, espero que a gente não passe mais por isso, mas que acontecia muito antigamente e que muitos autores, autoras que escreviam romances de banca, hoje escrevem romances mais modernos e que podem desenvolver melhor a história, o protagonista, etc. Por exemplo, a Maya Banks. Eu conheci a Maya Banks quando ela escrevia romances de banca. Eu li um livro dela chamado Seducing Simon, em que a protagonista ficava grávida do amigo dela e o cara não se lembrava que tinha dormido com ela, então toda a história gira em torno disso. E pra você que lê romance erótico da Maya e diz que romances de banca não tem história, tem alguma coisa errada com você. Porque se você lê romances de eróticos da Maya, não todos da Maya Banks, mas alguns deles, né, tipo Fogo, Obsessão, Delírio, enfim, se você espremer, sai esperma daquilo, não sai história. É 99% de sexo e 1% de história. E se você pega os romances de banca da Maya, antigamente, tinha muito mais história e pouquíssimo sexo. Então, e eu não tô fazendo uma crítica, porque eu adoro os romances eróticos da Maya. Se você me entregar, eu vou ler em um dia, porque eu vou devorar, eu gosto tudo do que essa mulher escreve. Não é uma crítica, é uma constatação. Antigamente, em alguns livros de banca, tinha muito mais história do que esses livros eróticos que ela escreve hoje, que são maravilhosos, são excepcionais, ela constrói personagem como ninguém, mas que antigamente tinha mais história. Então você dizer que romance de banca não tem história e que lê romance erótico da Maya, tá alguma coisa errada, tá? Vai lá atrás ler os que ela escrevia, que você vai ver que tem um pouquinho mais história, inclusive. Não que os de hoje não tenham, porque ela escreve outras coisas que não sejam só romances eróticos, tá? Ela gosta do sobrenatural aí, que é super legal também. E que não é assim, você espremeu, sai esperma, não é isso. Tem bastante coisa. Enfim, tem características de romances de banca que estão em outros livros. Por exemplo, o protagonista, ele é dominador, ele é controlador, ele é rico, ele é gostoso e ele encontra o protagonista virgem, inocente, que se apaixona por ele e ele tem um trauma no passado. Muitos romances de banca são assim, e se você acha que isso é coincidência com 50 tons de cinza, eu acho que não é bem coincidência. Eu acho que tem tudo a ver. Então, antes de falar mal de romance de banca, dá uma olhadinha no que você tá lendo e vê se não tem muita coisa parecida, porque eu acho que tem. Então não é inferior, ele tem um propósito, ele cumpre bem com o seu propósito, que é o entretenimento, assim como eu acho que o importante é o autor cumprir o propósito dele, que talvez seja você chorar, você sentir tesão pelo seu marido ou não, você conhecer coisas eróticas que você não conhecia, se você se envolver com os personagens. Ele tem uma função que não deve ser menosprezada ou dita como algo inferior. Então, antes de falar, leia pra você poder reclamar com argumento, antes de dizer que é um lixo, uma porcaria, que é coisa de menininha, que não tem, sei lá, não tem história, porque não é bem assim, tá bom? Então, eu espero não ter ofendido ninguém, é só minha humilde opinião sobre o assunto.
e até a próxima!